Deixa eu só trazer uma informação de momento aqui, porque a informação é a seguinte: o Coritiba vai rescindir o contrato com o atacante Aleph Manga. O anúncio oficial deve acontecer nas próximas horas. A decisão já foi tomada pela diretoria do clube paranaense e o comunicado deve sair nas próximas horas sobre mais um jogador perdendo o emprego, porque pelo menos está sendo investigado no meio dessa quizumba toda, como diz um amigo meu. E esse aí é um dos melhores jogadores do time. Então a perda técnica é muito grande, mas enfim, vamos lá. O Adilson falou aí da notícia ter caído como uma bomba no vestiário. Meio de semana, eu e Calazans, a gente estava fazendo o jogo do Atlético contra o Cuiabá e chamou atenção, desde que estourou esse caso, o nome mais falado desde o início era do Eduardo Bauerman, do Santos. Sim. E o que se falava lá em Santos era, nossa, o vestiário tá arrasado, Odair Helman tá muito preocupado com o que pode ser daqui para frente. Aí o Santos entrou em campo e meteu 3-0 no Bahia. Aí surge o nome do Richard no Cruzeiro. Pô, como é que vai ficar o vestiário? O Cruzeiro faz um grande jogo contra o Fluminense, apesar da derrota. Nossa, o vestiário do América, são muitos nomes, o América vai lá e soma o primeiro ponto no campeonato. E só não venceu porque não foi pra cima pra poder... Então, olha, eu acho que mentalmente abalou muito pouco essas equipes. O prejuízo ele é muito mais técnico em campo. Por exemplo, o Cruzeiro perde um titular, um jogador de confiança. O América perde peças importantes em termos de elenco, de aproveitamento. O Furacão perdeu um ótimo lateral esquerdo, que é o Pedrinho. Excelente lateral, Pedrinho. Agora a notícia é que o Coritiba está prestes a perder um dos seus principais atletas. O Santos perde um dos seus líderes, um dos seus principais zagueiros. Tecnicamente há a perda. Mas, cara, se tem um grupo de jornalistas que estão agindo de maneira errada, né, burlando alguma coisa no nosso meio, por melhores que sejam, e aí você descobre que eles estão fazendo algo nesse tipo e prejudicando a nossa imagem, sinceramente, é um alívio você se livrar de gente mau caráter perto de você. E muitos já falaram sobre isso, né? Que um alívio. Tem que pagar quem cometeu o crime, podemos dizer. É um alívio assim. você ficar sabendo que um companheiro seu estava te prejudicando, estava tomando cartão e podendo prejudicar a sua equipe. Sinceramente, eu acho que não abala tanto vestiário, não. O prejuízo é muito mais técnico. Eu acho, inclusive, que no meio, gente, ali dentro do vestiário, a gente não milita, mas os caras não são bobos também, sabem? Os caras não são bobos. Então, se já tivesse rolado uma desconfiança ou uma situação e os jogadores ouvem, porque vocês acham que muitos jogadores não foram procurados e simplesmente ignoraram ou disseram não, sabe? E que agora, quando procurados, tem que ir à justiça, né? Tem um canal de denúncia. É porque a gente fala pouco sobre isso. Existe um canal de denúncia para esse tipo de fraude no meio esportivo. Existe. Ninguém fala nisso, mas existe. E é importante manter o sigilo para que os jogadores, para que os atletas, porque a gente fala muito de futebol, mas qualquer atleta se sinta muito à vontade e protegido para denunciar quando chega o tipo de aliciamento. Eu concordo plenamente com o Edu Panzi nisso. Para os jogadores, para a classe, o quanto mais rápido for descoberto e quão maior for a punição exemplar, para que não se caracterize a condição de jogador de futebol sem credibilidade. Porque é muito simples, né? É muito simples. A imagem que muitos políticos deram a bons políticos no Brasil. O cara é político. Ah, tá vendo? Não. Para o jogador de futebol, para o atleta, é muito bom que esses sejam encontrados e punidos e que os clubes façam isso, que a justiça também faça, porque não pega bem para a classe. Então, acho que realmente, dentro do vestiário em si, jogadores devem se sentir aliviados desses caras serem afastados. E pelo lado do Cruzeiro, Fabrício? Eu tô com o que disse o Léo e o Edu. Primeiro, pelo posicionamento que a gente trouxe há pouco do Ronaldo Fenômeno. O Rafael Cabral, que é o capitão, goleiro do Cruzeiro, no pós-jogo do Fluminense, falou que, sobre esse esquema de manipulação, uma palhaçada. A se lamentar no Cruzeiro, caso as investigações apontem realmente que o Richard tenha culpa, o prejudicado é o próprio Richard, que com o Pepa era titular absoluto, só começou no banco no duelo contra o Náutico, no Independência pela Copa do Brasil. E penso que é um combustível para quem tinha perdido lugar para o Richard no meio campo. Porque ali você tem o Neto Moura, tem o Machado e tem o Alisson. Então, assim, é menos uma concorrência no setor que o Cruzeiro tem ali algumas peças que pode compor. Então, eu acho que para o Cruzeiro é meio que desse lado. Perdeu-se uma peça importante, um titular absoluto, mas pelo que disse o Cabral, o Ronaldo Fenômeno, e pelo que entregou o Cruzeiro contra o Fluminense,
com a sua dupla de volantes, o Neto Moura e o Machado. Acho que o impacto não foi tão grande assim, Romano.